primeiro dia, finalizando o primeiro dia de viagem, iniciando o segundo. Essa informação vem depois porque esse vídeo ele não foi finalizado na viagem, e daí eu quero passar uma informação super importante em relação ao que se fazer. Porque assim, quando eu fui colocar insufilme no carro, eu só tinha a opção de colocar 50% no vidro dianteiro. Era o mínimo que o cara tinha. Eu falei, vai, põe. Aqui em São Paulo realmente não tem problema. Mesmo que você dirija à noite, não tem problema. Quer dizer, tá fora da legalidade, mas as pessoas põem até mais com menos transparência do que 50%. Não era a minha intenção, mas eu queria. Aqui em São Paulo não dá pra você ficar sem insufilme. Só que daí na viagem aconteceu o seguinte: quando eu fui sair de manhã, no segundo dia, era mais ou menos uns 3h30. Mas aí eu saí, tava super escuro, sem luz nenhuma, uma rodovia que eu não conhecia, com matos em volta, sabe, árvores em volta da rodovia. Então, super escura. E daí eu simplesmente fiquei com uma visão mínima, mas muito pouca, a visão para a direção. E aí, o que é que eu poderia fazer naquela situação? Voltar? Eu não considerei. Falei, vou devagar. E daí a opção que eu encontrei, a mais viável na situação, foi seguir o carro da frente. Então assim, eu me guiava basicamente pelo carro da frente, porque quando vinha um carro na contramão, aí é que a coisa ficava pior, porque daí escurecia mais ainda, sabe? Tipo, dava reflexo, ficava pior ainda a situação. E aí o que é que eu fiz? Assim que um ônibus passou por mim, eu segui usando a iluminação do ônibus, né? As luzes traseiras. E fui, aquela era a minha base. Era a minha base porque a distância de visão era muito curta. Perigoso? Sim, bem perigoso. Mas era uma rodovia que não tinha muito movimento, tinha pouquíssimo movimento. E era isso justamente o que piorava, porque daí não tinha carro, não iluminava, não me ajudava. E aí eu fui seguindo esse ônibus até o posto do avião que eu queria conhecer, que não sabia que era naquela distância, porque se soubesse daquela distância, teria ido no dia anterior. Não teria parado nessa cidadezinha que era bem pequenininha, inclusive o lugar que dormia era simples, bem simples. Esse foi o lugar que eu fiquei hoje. Simples, super simples. Só tem ar-condicionado, uma televisãozinha pequenininha, banheiro com um chuveiro normal e só. Super simples, mas também dormi tranquilo. Agora são 3h30 da manhã, tô saindo de viagem pelo segundo dia. E assim, vamos com Deus. E daí essa é a indicação: não ponha isso filme no vidro dianteiro quando você estiver em viagem. Quando você tiver intenção de viajar, porque fica bem complicada, fica bem comprometida a visão, a visão para a direção. E aí eu cheguei nesse avião. Foi legal, aí eu fiquei mais ou menos umas 2 horas esperando lá. Fui conhecer o avião, vocês estão vendo aí. Gente, nem imaginava que fosse passar por esse avião. Já tinha visto muitos vídeos da turma vindo aqui. Olha só. Não faço ideia de quantos metros tem esse avião.
O que me surpreende, na verdade, é o tamanho do motor. Bem que não é só o motor aqui, né? Também é carenagem para esconder o trem de pouso. Os profundores. Nos aviões atuais, eu não me lembro de ter visto aquela espécie de quilha ali, ó. Ele tem meio que uma quilha, isso é pequena, mas tem, e duas abas assim aqui. Ah, um detalhe que eu posso fazer no meu, já que ele vai para a água. É bem interessante ver de perto. Muito interessante. Estou filmando, mas depois eu vou ver sem tá através da câmera, porque aqui não me deixa ver todos os detalhes. É isso aí, ó. E depois eu segui viagem, mas a informação para essa situação é o seguinte: não ponha, e se tiver, tire, porque eu fiz isso depois também, não tirei logo de cara. Quando eu fui tirar esse filme, eu já tinha terminado a viagem, já tinha chegado lá, só na volta, só para voltar que eu arranquei, sabe, do meu jeito, eu arranquei, ainda ficou umas marquinhas ali de cola no para-brisa, mas só lá embaixo, porque aqui eu tirei tudo. E foi, aí a volta foi tranquila. Esse carro ele já tem esse modelo de carro, eu acho que é do modelo, né? Eu não posso falar por todos. Esse modelo de carro, por o vidro ser bem inclinado, parece que piora ainda a situação para a direção à noite e no escuro, sabe? Então, assim, o ideal é ligar todas as luzes, né? Os faróis de milha e tudo mais, para poder ficar numa condição boa de viagem. Do contrário, fica bem complicado. Mas é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o like, para que de repente a gente consiga atingir um público legal, né? Uma visualização boa para esse canal. E eu que agradeço, né? Agradeço a vocês que assistirem e que se inscreverem para assistir a sequência dessa viagem, que foram 7.800 quilômetros nessa viagem. Bem, mas eu não me canso de falar, porque no final das contas, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu falei, gente,
foi muitos quilômetros, a quilometragem foi muito alta. E aí, quando eu finalizar esses vídeos, eu terminar de postar os vídeos da viagem de ida, aí eu vou fazer vou fazer para vocês quanto que eu gastei, né? Fazer os gastos dessa viagem de ida, e quando terminar os vídeos, o vídeo de volta, aí eu vou fazer vou fazer a contabilidade dos gastos de volta, sendo que eu fui no álcool e voltei na gasolina.